E hoje em dia é muito fácil ele ter essa prova porque o celular ele consegue printar uma tela de internet, por exemplo, ele consegue filmar um anúncio veiculado na televisão, inclusive com as letras miúdas. Então o maior erro do consumidor é não ter essas provas. Muitas vezes ligam reclamando de alguma coisa, eu pergunto, tá, mas e você gravou isso aí? Tem a prova, tem uma foto, tem um print? Aí o consumidor fala, eu não tive essa curiosidade de gravar. Doutor Leandro, como é caracterizada uma propaganda enganosa? Bom, basicamente ela é propaganda enganosa toda aquela que induz o consumidor a erro, seja passando uma informação inverídica ou até mesmo omitindo uma informação que levaria com que esse consumidor às vezes não comprasse o produto ou o serviço que está sendo feita a propaganda. E existe algum tempo para o consumidor recorrer? Como é que ele pode provar o fato perante a lei? Bom, a gente sempre dá aquela dica de que o consumidor tire foto do anúncio, grave a propaganda com o celular para que aquela propaganda seja vinculante. Ou seja, eu comprei um produto e ali estava falando que o preço era R$100, cheguei na loja estava 150. Aquilo ali vai ser a prova de que o produto ofertado a mim por meio da propaganda custava 150, fazendo com que o consumidor possa exigir que a empresa venda aquele produto por R$100. Então a principal dica é: fotografe o anúncio, grave o vídeo se for uma propaganda de televisão e fique sempre atento. Agora, o prazo para recorrer disso aí é um prazo muito curto porque o consumidor vai ter que exigir esse direito no momento da compra. Caso ela não seja efetuada, ele pode fazer uma reclamação no PROCON ou até mesmo acionar a polícia no caso de uma propaganda abusiva. Quais providências a Justiça toma nesses casos e quanto tempo ela demora para intervir? Bom, depende de cada caso, mas normalmente se é um problema que vai causar um prejuízo muito grande ao consumidor, ele vai buscar o judiciário, que é o caminho mais natural. Então já teve caso, por exemplo, de compra de passagem aérea promocional que na hora de efetuar a compra esse preço aumentou. Então já tivemos casos, inclusive, lá no escritório de clientes que entraram na justiça para fazer valer aquele primeiro preço. Então a justiça, nesse caso, ela efetuou uma liminar, ela concedeu uma liminar para que esses turistas pudessem viajar antes do final do processo. E aí depois que a viagem já ocorreu, é que a gente obteve a sentença. Então o prazo varia muito, mas a justiça pode dar uma resposta um pouco mais efetiva por meio das liminares. Há algum tipo de produto ou serviço que não possua cobertura diante do Código de Defesa do Consumidor? Não, todo produto ou serviço ele é contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que haja essa caracterização de fornecedor de um lado e o consumidor do outro. Então, caracterizando essas duas pontes, esses elos, aí sim vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. E da parte da lei, existe algum prazo específico para ela entrar em ação? Não, a lei e o código já está posto. Então, a partir do momento em que eu me deparo com uma propaganda enganosa, já passa a nascer o meu direito de reivindicar isso aí. Então, não tem um prazo específico, mas o quanto antes o consumidor fizer essa reclamação, melhor até para os órgãos de defesa do consumidor tomarem alguma atitude. Porque, às vezes, não é só esse consumidor específico que vai ser prejudicado, mas toda uma coletividade. Então, a partir do momento que o primeiro consumidor ele toma essa atitude, já pode haver uma fiscalização do PROCON ou até mesmo uma ação do Ministério Público, essa coletividade ela vai ser protegida. Então, quanto antes ele fizer a reclamação, melhor, porque vai estar o direito mais fresco ali naquele momento e ele vai ter mais prova para fazer essa denúncia, fazer essa reclamação para os órgãos de defesa do consumidor. Doutor Leandro, quais os casos que mais acontecem de propaganda enganosa aqui na capital? Bom, a maioria deles se refere ao preço do produto, onde é anunciado um preço e na hora do pagamento esse preço é maior, na hora que passa no caixa. Então não é só uma propaganda veiculada na televisão ou no jornal, por exemplo, que caracteriza a propaganda enganosa. O preço na gôndola, ele acaba sendo uma propaganda, porque eu vou comparar ali naquele momento os produtos que são similares e que estão com os preços mais acessíveis. Então, naquele momento, é importante a gente ter noção do quanto que estava o preço na gôndola para no momento que eu vou passar no caixa, eu veja e confira essa informação, se o preço realmente bate. Muita gente aqui em Campo Grande reclama que na hora do caixa o preço é maior do que aquele anunciado na gôndola. E aqui já existe essa lei também que faz com que o consumidor possa pagar o menor preço naquele produto que está ofertado. E quais os maiores erros que os consumidores fazem na hora de procurar a lei? O maior erro é não ter prova daquilo, né? E hoje em dia é muito fácil ele ter essa prova porque o celular ele consegue printar uma tela de internet, por exemplo, ele consegue filmar um anúncio veiculado na televisão, inclusive com as letras miúdas. Então o maior erro do consumidor é não ter essas provas.
Muitas vezes ligam reclamando de alguma coisa, eu pergunto, tá, mas e você gravou isso aí? Tem a prova, tem uma foto, tem um print? Aí o consumidor fala, eu não tive essa curiosidade de gravar, então eu não tenho essa prova que eu preciso. E hoje em dia tem aplicativo que grava até mesmo a conversa. Então aquele call center que a gente faz a reclamação, essa gravação da conversa é muito importante. Ainda que haja a lei do saque, onde a empresa é obrigada a entregar essa gravação para o consumidor, então mesmo assim é importante que o consumidor grave, porque sempre no processo judicial a empresa ela não junta o áudio se isso aí vai prejudicar no processo. Então se o consumidor tiver essa gravação, para ele é muito importante no momento de exigir o seu direito na justiça. Então, áudio, print, tudo é válido aí nessa comprovação? Tudo pode ser válido como prova, até mesmo testemunha. Para quem não fez esse tipo de prova, quem não produziu essa prova, pode se valer de uma testemunha. Mas a testemunha não pode ser amigo íntimo, não pode ser parente, não pode ter uma relação íntima com a pessoa que vai procurar o judiciário. Então tem que ter muito cuidado, porque as pessoas tendem a achar que testemunha pode ser qualquer pessoa. Eu vou levar meu filho e vai testemunhar a meu favor. Não vai ser ouvido como testemunha. Vai ser informante, ou seja, vai ter um peso muito menor de prova, muito menor até mesmo que um print da tela do celular, do que uma gravação. Então tem que ter muito cuidado com a testemunha. O ideal é ter o máximo de provas possíveis, seja ela uma gravação, uma foto e até mesmo uma filmagem disso aí.